Apocalipse capítulo 13, versículo 6, o ponto 4. O título diz: o anticristo luta contra o santo concerto. Eu separei Daniel capítulo 11, versículo 28. Esse é um texto que fala profeticamente do anticristo, Daniel capítulo 11. E ele diz: então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Daniel enfatiza o coração do anticristo, ou seja, ele fará alianças, fará promessas, mas o sentimento dele visa alterar, perverter e destruir o santo concerto. Ou seja, o anticristo, o alvo dele é Israel. Ele sabe do pacto de Deus com Israel, com Abraão, Isaac e Jacó. E o anticristo, ele quer ocupar o lugar que, segundo o pacto, vai ser ocupado pelo descendente de Jacó, o leão da tribo de Judá. Ele é que vai ocupar esse lugar. O anticristo, ele quer ocupar este lugar. Então ele conseguiu perverter os israelitas nos dias do Novo Testamento, No caso, o espírito do anticristo conseguiu, como diz João, que o espírito do anticristo já atuava nos dias do Novo Testamento. Com aquela perversão, os israelitas rejeitaram Jesus como Messias, o verdadeiro herdeiro do trono. E essa rejeição, ela partiu de erros de interpretação. Até hoje eu vejo rabinos dizendo que Jesus não poderia ser o herdeiro do trono, porque até pelo texto do Novo Testamento, ele teria a herança por uma mulher, por Maria, já que ele não é filho de José, e que os judeus não aceitam isso. Mas os judeus, eles não podem criar regras. Isso é que eles têm que aprender. E segundo a profecia bíblica, o Messias nasceria de uma mulher, porque está lá no livro de Gênesis, ele seria chamado de a semente da mulher. Então esse é um dos exemplos das muitas perversões que o espírito do anticristo fez e levou os israelitas a rejeitar o Messias. O comentário prossegue: está em foco o concerto de Deus com Israel. O anticristo trabalhará para que ele não se cumpra. Daniel vê o anticristo atendendo os que desampararem o santo concerto. Continuando na leitura de Daniel capítulo 11, ele diz: no tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Daniel capítulo 11, versículos 29 e 30. O texto parece falar de israelitas que traíram as escrituras sagradas e o concerto de Deus com o seu povo. Estarão apoiando as propostas de alteração no culto e nos tempos determinados por Deus. Então veja, quando ele volta, diz que ele voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Essa expressão é que leva a entender que alguns israelitas vão desamparar o santo concerto, ou seja, muitos israelitas estarão aceitando a proposta do anticristo de fazer mudanças no culto. Os detalhes dessa mudança nós não sabemos, mas a descrição de Daniel é que ele vai
trazer uma abominação desoladora. Ele vai fazer alguma mudança que será considerado por Deus uma abominação desoladora. Então, o anticristo, a princípio, ele vai ter inimigos, adversários. O Apocalipse diz que chegará um momento em que será entregue a ele poder sobre toda língua, povo, tribo, nação. Todos estarão concordando com o anticristo, terão ele como líder mundial. Mas existe um período em que ele terá adversários. Do sul, certamente está falando talvez do Egito, alguns países que fiquem contra ele a princípio, mas que ele depois vai conseguir controlar todos. Mas o interessante aqui, o importante, é a última parte desse versículo 30, que diz que ele voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Certamente está falando de israelitas, que abandonaram o santo concerto para fazer essa aliança com o anticristo, ou manter a aliança com o anticristo, a troco de qualquer mudança que o anticristo fizer, na esperança de que haja paz entre Israel e as nações do mundo. O comentário prossegue. Daniel vê uns braços saindo do anticristo, certamente uma referência à ajuda de israelitas que estarão traindo o santo concerto. E Daniel vê o contínuo sacrifício ser interrompido e posta a abominação desoladora. Eu separei aí Daniel capítulo 11, versículos 31 e 32. Veja o que ele diz. Bom, nós vimos no versículo 30, ele dizendo que alguns desamparariam o santo concerto. Como eu disse, parecem ser israelitas que traíram o santo concerto e estarão aceitando as propostas de alteração que o anticristo fará. O versículo 31 de Daniel 11 diz: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza. Ou seja, o santuário é o templo, né? Em especial, havia um local lá no templo que era chamado de santuário, que era formado do lugar santo e do santo dos santos, e a parte especial era o santo dos santos. Lembrando que santuário, esse sufixo ário, significa o que pratica ou lugar onde se pratica. Então, profanarão o lugar onde se pratica a santidade. Então sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza. Ou seja, certamente vai acontecer aquele tipo de traição, porque toda fortaleza ela tem algum tipo, alguma fuga. Isso era comum. O próprio Davi, quando ele foi conquistar Jerusalém, ele, segundo a história, ele acessou Jerusalém através de um canal, uma fonte, que os jebuseus tinham construído para eles poderem sair, pegar água, e às vezes era uma razão de fuga também, tinha que ter uma saída. Se o exército invadiu, nós vamos sair por onde? Então tinha uma saída de fuga que só o rei, só os de maiores confiança conheciam. Quem assistiu aquele filme Troia, lembra que o príncipe que escapou, Paris, ele foge exatamente por um caminho, que era uma saída da fortaleza. E às vezes aconteciam aquelas pessoas que traíam, ensinando para o adversário o caminho de acesso. Foi o que aconteceu com Davi. Ensinaram a ele esse caminho de acesso e ele conquistou a fortaleza de Jerusalém de maneira fácil, já que outros reis, Samuel, ninguém conseguiu conquistar, nenhum juiz, Josué não conseguiu conquistar Jerusalém. Então saíram a ele uns braços que profanarão o santuário, ou seja, vão participar com essa profanação do anticristo, e a fortaleza, certamente é uma referência a esse ato de traição. Vou ensinar você como entrar em Jerusalém. Ou seja, terão judeus participando da traição. E tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então eles vão
Esse texto está dizendo que o contínuo sacrifício, ele será retomado, já que hoje Israel, eles não têm templo e não têm contínuo sacrifício. Vamos lembrar que esse ano de 2021, ele foi muito importante, porque na Páscoa judaica, Páscoa bíblica, nunca confunda com a Páscoa católica, na Páscoa judaica desse ano, os rabinos pediram ao primeiro-ministro de Israel para retomar o sacrifício do Cordeiro Pascal. Mas hoje eles ainda não têm contínuo sacrifício, então o contínuo sacrifício será retomado. Olha que importante para a profecia. 2021 foi o ano em que os israelitas, depois de quase 2000 anos, tentaram retomar o contínuo sacrifício. E a Bíblia diz que eles retomarão o contínuo sacrifício e o anticristo, quando vier, vai interromper esse contínuo sacrifício. E por esses dois versículos, 30 e 31 de Daniel 11, o que nós estamos observando é que israelitas vão colaborar com a profanação do santuário, né, e também facilitar para que o anticristo entre na fortaleza. O versículo 32. E aos violadores do concerto ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Ou seja, Israel estará dividido nesse período. Exatamente o que nós estamos vendo no Apocalipse. Quando nós estamos combinando Apocalipse com Daniel, nós estamos observando que na primeira metade da grande tribulação, as duas testemunhas, elas fizeram um trabalho que certamente converteu muitos israelitas. Na metade da grande tribulação, o anticristo conseguiu matá-las. Mas depois elas ressuscitaram, subiram ao céu, certamente aumentou o número de convertidos. Mas tem também os violadores do concerto. Agora, fora os violadores do concerto, esses que estão se convertendo pela pregação das duas testemunhas e pelos dons que Joel diz que o Espírito Santo dará a Israel, né, diz que eles se esforçarão e farão proezas. Então vai haver uma certa resistência, mas esse número parece que vai ser um número menor. O exército do anticristo, ele já é muito grande. Então ele vem para destruir Israel. E tem israelitas traindo a causa judaica, traindo o santo concerto. O comentário prossegue. O templo e a cidade de Jerusalém serão profanados. Daniel fala em um grupo de israelitas, classificando-os de violadores do concerto. Mas Daniel fala também de um grupo de israelitas que conhece ao seu Deus, ou seja, israelitas que não aceitarão alteração na lei de Deus. Eles se esforçarão e farão proezas. O que nós temos hoje, por exemplo, quando se fala de Yom Kippur, dia do perdão, quando se fala até de Páscoa, já é uma profanação. A Igreja Católica, ela já perverteu muita coisa, tanto que nós sabemos que a Páscoa católica dificilmente cai na Páscoa dos critérios que a Bíblia colocou. A Igreja Católica criou seus próprios critérios, né? Não é à toa que o Apocalipse chama essa instituição de Babilônia, porque ela traz aquela religião, aquela herança daquela religião do mundo antigo, que não respeita o que Deus estabelece. Segundo a história, foi isso que Nimrod e Semíramis fizeram. Então, eles já alteraram muitas coisas. Hoje, os israelitas, quando falam de Yom Kippur, a maioria dos israelitas pensam em festas. Não são festas, mas tudo isso foi pervertido na história, tanto pela Igreja Católica, também como por alguns judeus, que chamam só de festas. Não são festas. Os israelitas faziam festas nesses dias, principalmente nas primícias, principalmente no Pentecoste, nas trombetas. Por quê? As primícias era quando eles colhiam os primeiros molhos, aí era festa. Ia 50 dias até o Pentecoste, festa. Nas trombetas também, quando eles colhiam a uva e plantavam o trigo, faziam festa também. Mas a trombeta
ela não é uma festa, ela é um tempo determinado. Deus anunciou, olha, isso é um tempo determinado. Eu estou anunciando para vocês a profecia, os tempos do fim. Mas hoje fala israelitas, tempo determinado da trombeta, eles pensam numa festa, né? Ou seja, perverteram. O que o anticristo vai fazer durante a grande tribulação será uma perversão ainda maior, uma mudança que não tem como nós mensurarmos agora. Mas é uma mudança que a Bíblia chama então de uma abominação da desolação.